Então, boa noite. É muito bom estarmos aqui, né, para estudarmos esse livro maravilhoso, que é a Evangelização no Mais Além, de Lúcio de Abreu, o Espírito, e a médium Janaína Farias. A gente vai ler do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, o médium, e o Espírito Irmão José. A mensagem mediunidade. Eu procurei uma mensagem sobre mediunidade, porque o nosso assunto de hoje tem a ver com isso, né? Então, eu fiz uma escolha aqui de um pequeno texto sobre mediunidade. Mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial. Através dela, dessa sensibilidade que é mais desenvolvida em alguns, podes auscultar o coração da vida. Pela mediunidade, colocaste não apenas em contato com os que demandaram outros caminhos da vida sem fim. Exercendo-a, igualmente perceberás a alma das coisas na grandeza da criação divina. Desenvolver esse dom é crescer em espírito, é transformar o próprio psiquismo num grande sensório, captando vibrações, ideias, sentimentos. É tornar-se, por outro lado, de alma mais transparente às pessoas. Ser médium é extrapolar os limites dos sentidos materiais. Então, essa faculdade, né, que todos nós temos, em maior ou menor grau, ela é fundamental, né, para expandir a nossa capacidade de percepção de tudo ao nosso redor. Vamos, então, fazer a nossa oração. Vou pedir para a Marta fazer para a gente. Marta, seu áudio está fechado. Você me pediu para fazer a prece, que eu dei uma caída aqui. É, você fazer, pedir. Tá, tá, eu não ouvi, não. Senhor Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo maior, agradecidos estamos, Senhor, por mais este encontro para conversarmos sobre evangelização. Que o Senhor possa abençoar o nosso encontro dessa noite, abençoar cada companheiro aqui presente e aqueles que não puderam estar conosco. Que as lições deste livro possam falar fundo ao nosso coração, fazendo-nos Fazendo-nos nos tornar, né, mais ligados nesse trabalho tão importante que é a evangelização. Fique com todos nós, que possamos ter um estudo bastante proveitoso, que assim possa ser. Nossa companheira Marta, né, ela caiu, congelou novamente. Bom, estava de olhos fechados. Pessoal, a gente hoje vai entrar no capítulo 13, Rede de Auxílio. Vocês se lembram que na semana passada, passada não, há 15 dias atrás, o assunto era bem interessante, porque falava para nós de uma criança envolvida em um processo obsessivo e que os espíritos estavam trabalhando com essa família envolvida nesses problemas.
E foi dito já no final, né, a Marta chamou a atenção, que a família estava implicada também no processo obsessivo. E tem um momento que fala que a suposta inocência da criança nos comove a sensibilidade e reafirmamos que a infância é protegida com especialidade pela providência divina. Então, os casos de crianças vivendo essas situações requisitam toda uma atenção dos espíritos trabalhadores de nossas casas. E nós que estamos aqui em algumas casas, a gente sabe que, que os processos, muitas vezes, são graves. Nós, lá na nossa casa, no Maria Franca, a gente tem acompanhado na reunião mediúnica casos bem sérios de problemas obsessivos. E aí a gente vê que as áreas precisam trabalhar em conjunto para que essa criança, para que essa família seja auxiliada de uma forma mais eficiente. Gente, quando vocês quiserem, é só me interromper, tá? A gente não está aqui para falar sozinho. E é muito interessante, né, que esse novo documento, Orientação ao Centro Espírita, vem falando, né, com ideias mais renovadas das diversas áreas da casa espírita. Eu acho que todo mundo já olhou esse documento, né? O chamado OSCE. E nesse documento foi inserido também a área da família, que não tinha. Foi feita uma revisão, o OSCE foi relançado em 2020, e agora a gente tem nesse documento a área da infância e juventude, a área da família, assim como a área da mediunidade, a área do acolhimento espiritual e etc. Leide já tem esse documento? Não, Oi, não. mas você já teve essa oportunidade de Eu já entrar. ouvi. Ó, então, nós vamos fazer o seguinte, hein, Marco? Vamos repostar no grupo os 3 documentos. Esse, o OSCE, o da infância e o da juventude. Eu não sei se Eliseu também conhece. Cristina, eu acho que já viu, né? Ele já participou de outros eventos. Oi, Robertinha. Então, esses documentos, pessoal, para quem está organizando a evangelização da casa espírita, ali tem muitas dicas bem interessantes para o trabalho, com criança, com jovem, com famílias. Agora há pouco eu conversava um pouco com Roberta, né? E, e reforço isso. Vá nos documentos, porque lá a gente tem muitas ideias que a gente pode aproveitar nessa organização da evangelização de nossas casas, tanto no que diz respeito a crianças, quanto jovens, quanto famílias. E tem casas que têm a orientação para bebês, a evangelização para bebês. Tem um documento sobre isso também. E é interessante a gente também dar uma olhada. Bom, mas vamos então seguir. Nós estamos no capítulo 13, rede de auxílio. Hoje, essa palavra rede, ela é muito utilizada. Vocês já observaram isso? Na saúde, na educação, no município, estadual, federal. Existem chamadas redes. Então, você tem vários tipos de lugares
que vão trabalhar com determinados assuntos que são importantes, por exemplo, para a saúde do município. Você vai na educação também, você vai ter locais, vamos dizer, aparelhos, eles falam também, nome, né? Aparelhos, estruturas que vão ajudar no trabalho de atendimento a crianças, jovens, famílias, idosos e etc. E no movimento espírita, eu venho observando que essa palavra rede, ela vem aparecendo bastante. Então, a gente vê aqui, rede de auxílio. Naquela noite, preparados para a conferência, colocamos nos lugares estabelecidos pela organização. O senhor Lúcio de Abreu, juntamente com a Aninha, eles foram para a colônia, né, para Semeador, onde iria ter uma palestra com quem, pessoal? Com qual irmão? Porque ele não gosta de ser chamado de doutor. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, gente, é um espírito muito interessante. Ele trabalha, né? Ele foi presidente, quando encarnado, da Federação Espírita Brasileira, né? Durante muito tempo. E na espiritualidade, ele continua agindo em muitas coisas. O Leite ficou todo satisfeito, você sabe por quê? Eu vou dizer. Eu vou indicar, porque ela faz parte de um grupo que se chama... Bezerra de Menezes. Pois é, Bezerra de Menezes, Eu Grupo sabia Espírita que ele tinha Cristão sido presidente, Adaísa. da FEB. Eu sabia. Da FEB. E ele, pessoal, ele tem um forte trabalho na questão da união e da unificação do movimento espírita. Nós temos até uma camisa que nós usamos numa Semana Espírita, né, Marta? Que tem uma frase linda dele, que eu agora não vou lembrar aqui exatamente, mas ele fala da importância da gente se unir, porque sozinhos nós só somos ponto de vista, mas unidos nós nos tornamos mais fortes. Então, vocês imaginem esse espírito que tem muitas mensagens interessantes sobre união, unificação, evangelização. Ele tem muita coisa boa sobre esses assuntos, que são tão vitais para nós, né? E ele tomou a palavra após a prece emocionada dos diretores. Bezerra de Menezes discorreu sobre a importância da evangelização como terapia. O que vocês acham disso, gente? Vocês acham que a evangelização funciona como terapia? Quero ouvir vocês agora. Um de cada vez. Com certeza, né? A gente sabe que quando a gente adentra a casa espírita, uma instituição religiosa séria, desde o portão a gente já começa o tratamento, né? A gente tem certeza disso e tem relatos sobre isso. E imagine, se a gente adentra, a gente já começa a ser tratado, imagine você no processo de continuação às aulas de evangelho, ao estudo do evangelho, a vivência evangélica dentro das instituições, uns com os outros, né? A gente aprende uns com os outros na convivência. E a criança também, todos nós, né? Não só a criança, como o jovem, como todos nós, seres humanos, né? Somos tratados, né? A gente sabe que a instituição é um hospital, né? É uma escola, e é lá que a gente, muitas vezes, a gente é curado mesmo, né? Curado dos nossos males físicos, dos nossos males emocionais. E feliz de quem, né? Crê nisso e vivencia isso como realidade. Vocês lembram daquele capítulo
que falou que a espiritualidade usa a energia gerada no trabalho da Uhum. evangelização Que para fica nas outros salas, trabalhos? né? Sim, até para os trabalhos mediúnicos. Até para os trabalhos mediúnicos. E aí fica assim a reflexão para a gente, de que a organização da evangelização, nas turminhas, né? Seja na infância, seja na mocidade, esse cuidado que a gente precisa ter. Por exemplo, você não fica juntando o tempo todo crianças de 5 anos com crianças de 10, porque as necessidades, as características são diferentes. A mesma coisa, não é vantajoso você juntar jovenzinho de 12, 13 anos com aquele que já está na faculdade, com 18, 19, 20 anos, porque as realidades são diferentes, as vivências que eles estão tendo são diferentes. Então, essa coisa de juntar, vamos botar um monte de gente aqui tudo junto, um grupo de 20, não é funcional, porque no trabalho da evangelização, a gente precisa cuidar das individualidades. Então, por exemplo, se a gente tem, eu, por exemplo, tenho grupo de estudos com 10 pessoas. Gente, é ótimo. 8 pessoas, ótimo. Porque a gente vai conhecendo aquelas pessoas ali nas suas falas, nas suas perguntas, nos seus comentários. A mesma coisa com crianças e com jovens. Se você bota uma criança de 12 anos com alguém de 17, 18, 20, essezinho de 12, 13 vai ficar inibido, não vai extravasar, não vai se colocar no que está precisando. Teve alguém que um dia de estudo até falou isso. Ah, mas na minha casa está tudo junto, porque não tem trabalhadores. Tudo bem, às vezes tem uma contingência que é preciso até fazer isso, né? Mas se a gente puder ter essa divisão, ó, o lucro é outro, porque você vai poder ter um acompanhamento mais individualizado. Fala, Roberta, está pensativa aí. Eu estou pensando nessa questão aqui que me ocorreu uma. Eu já tive problemas na evangelização com relação a isso. Há uns 2 anos atrás, em que eu sempre bati nessa tecla. Sabrina, se tiver aí, esses dias até a gente teve um impasse com relação a isso, não com Sabrina, não, mas a gente teve uma situação dessa aí esses dias, mas a gente conseguiu resolver bem que o nosso grupo hoje é coeso com relação a esse pensamento, de que a gente não pode trabalhar temas com adolescentes e a gente trabalhar com pré-mocidade, por exemplo, e misturar determinados temas, aprofundamentos com adolescentes e pré-adolescentes, porque o grau de aprofundamento não é o mesmo, né? Então, a gente tem adolescentes lá no grupo, por exemplo, que tem dificuldades de ir às terças-feiras por questões de mobilidade. Então, a gente estava com essa dificuldade, né, de Sabrina, que é pré-mocidade, e aí com 2 jovens, e aí a gente também não pode deixar de acolher esses jovens no domingo, né? Então, o que a gente vai fazer? Aí surgiu a possibilidade de entrar outra pessoa no nosso grupo, né? A espiritualidade manda para a gente também essa solução, e aí essa pessoa vai ficar agora, por enquanto, auxiliando Sabrina, e aí depois a gente vai separar e vai criar outro grupinho de mocidade com Sabrina no domingo para acolher esses jovens, né, que já estão com 15, 16 anos, vão ficar com Sabrina, e aí depois vai criar uma pré-mocidade para essa outra pessoa que está entrando. Mas há 2 anos atrás eu tive um problema porque uma mãe já frequentadora há muito tempo da casa espírita não quis que a filha permanecesse no ciclo 2, porque a filha, segundo ela, já tinha uma bagagem muito grande para ficar no ciclo 2, queria que a filha fosse para a pré-mocidade. E eu falei assim: não,
mesmo que ela já se sinta adolescente, a idade dela não condiz com. Ela precisa ficar no ciclo 2. Não, mas ela já se acha adolescente. Mas assim, não, ano que vem ela vai para o ciclo 3. Esse ano ela vai ficar aqui no ciclo 2, porque por mais que ela tenha corpo de adolescente, o grau de maturidade dela, ela ainda é criança. Ela tem que ser tratada como criança. E a mãe não entendeu, ela fez escassez. Ela era frequentadora do grupo, da casa, né? Então, E cria-se a, uma e a menina celeuma. tinha quantos anos, a menina? A menina ia fazer 11 ainda, ela tinha 10. Ela era do ciclo 2, ela não podia ir para a pré-mocidade. Só que a mãe, pela menina ter um corpo de adolescente, já lá fora, fora da casa espírita, já se comportar como adolescente, aquela coisa de adultização, sabe, da mãe, ela se achava adolescente, então ela não queria ficar com as crianças. Aí eu falei assim, não, a idade dela é condizente com o ciclo 2, o grau de maturidade dela na pré-adolescência, a gente vai tratar de assuntos em que a idade dela já não tem mais, o ciclo dela é o ciclo 2, né? Quando a gente vê que são assuntos que são tratados, né, que não são tratados mais na infância, a menina não tinha nem menstruado ainda. Quer dizer, ela era infantil. A mãe que estava já deixando a menina ser uma adolescente que ela ainda não era, Nesse ponto. É sabe? porque o ideal, né, é a pré-mocidade está começando com 11 até 14. Uhum. Inclusive, Incompletos, né? a Comerge segue, não sei se houve mudança, mas até onde eu sei, vai de 11 a 14, Isso. para 15 até 17 e de 18 para frente. Porque de 18 para frente, os jovens já estão na faculdade. Uhum. Então, você não pode botar um de 12, 13 anos o tempo todo junto com esse que já está na faculdade, porque os interesses já são outros, a capacidade de captar conhecimento, de abstrair, é diferente dessezinho de 12 anos. Então, você corre o risco de umzinho de 12 anos, se você juntar tudo, ele deixar de ir ao grupo, de Perdeu o não querer, interesse. Perdeu de o não querer interesse. ficar, porque ele se sente inibido diante daqueles que são mais velhos, mais experientes, É. né? Mas, às vezes, a gente vê orientadores de mocidade que acha que essa coisa do número, vamos botar um monte de gente junto aqui, né? Até eu falo, quando as pessoas falam isso para mim, estou na orientação de mocidade, eu vi e falo assim, gente, não tem problema você trabalhar com 4, 5. Eu me lembro que quando a gente implantou no Maria Frank a mocidade, Cristina vai se lembrar disso, nós tínhamos pouquinho, né, Cristiana? Eu tenho até um caderno, eu vou até contar uma hora dessa assim, ver. Era pouquinho, 5, 6. Um númerozinho restrito. E o que foi fazendo crescer, e depois a gente chegou até ter 4 grupos? Foi justamente o trabalho que foi se fazendo e foram atraindo outros jovens, né? Num processo natural, né? Então, essa questão de você atender mais às necessidades dessas crianças, desses jovens, desses familiares, porque há características diferenciadas. E se a gente botar tudo no mesmo saco, sem prestar atenção nisso, você corre o risco do trabalho não ser muito eficiente, porque você acaba não conhecendo A as mensagem não pessoas. chega, né? Não Eu acho que a chega. mensagem não chega. A linguagem, inclusive, né, que precisa ser mais adequada. Aí, ó, Essa questão aí acontece, acho que em vários casos espíritas, nós também já tivemos essas questões, né, Daís? Já é, passamos por essas questões aí também. Agora, se o grupo de evangelizador, se a coordenação não estiverem afinados, né, e estudarem, né, levarem a sério o trabalho, aí destoa, aí acontece até
coisas assim, de passar pessoas sem ter condição de ir para pré-mocidade ou mocidade. Porque o pai acha, a mãe acha que são inteligentes, que já poderia estar em outro nível. E eu acho que isso é por orgulho. Você tem que obedecer determinadas regras. Mesmo você sendo dirigente, mesmo você sendo diretor da casa, né? Tem que existir regra, e a regra que vale para um, eu penso que deve valer para todos. Exatamente. E o trabalho, com certeza, vai ficar mais eficiente. Fala, Leite. Eu gostaria de ter uma orientação até de vocês com relação a essas pré-adolescentes que elas estão iniciando agora, mas elas querem ficar com os evangelizadores, com os pequenos. Elas querem como se fosse uma auxiliar, entendeu? A coordenação achou tudo bem, mas eu não achei tudo bem. Mas qual o momento que elas vão ter o encontro delas? O mesmo horário, no caso, agora, como estamos disponibilizando, estamos nos preparando, então seria o mesmo horário. Mas elas tomaram a decisão e pediram, entendeu? Então, como agir? Eu, particularmente, pelo que eu observo, pelo que eu leio, é muito legal essa coisa do auxiliar. No Maria Frank, nós tivemos muitos evangelizadores que começaram como auxiliares. Na época, o Maria Frank não tinha infância e juventude no mesmo horário. Então, o jovem, como Karen fez, Karen, eu acho que fez Ramon, Liza, né? Vários. Eles ajudavam às 3 horas como auxiliares, e quando chegava às 16h30, eles estavam na mocidade. Porque qual o conhecimento que eles têm para eles já irem evangelizar as crianças? Evangelizar a criança é uma coisa muito séria. Pré-requisito é estudar, né? É se Que evangelizar. lições? Que lições eles vão levar com segurança? A questão das metodologias, se eles não tiverem o processo sendo vivenciado por eles. Como é que vai ser isso? A não ser que tenha outro horário onde essas pessoas vão ser trabalhadas. Tem essa possibilidade de outro dia? Por enquanto, não, Adaísa. Pois é. Então, assim, Marta, o que você acha? Você também que é de coordenação. Eu não entendi qual é o esquema, é colocar o quê? Repete para mim, para eu entender. A evangelização nós temos o ciclo 1 e o 2, né? Elas já, no caso, já estariam no ciclo 3. Eu não sei nem se tem o ciclo 3, mas tem sim, né? Ciclo 3 é a pré-mocidade? Isso. Mas elas não querem participar, assim, pelo que eu entendi. Elas foram pedir para a coordenação para serem auxiliares das evangelizadoras dos pequenininhos. Sim, é uma boa iniciativa, auxiliar. Sim. Elas têm quantos anos? Pré-mocidade, 12 anos, 11? 12, 13 anos. Mas que horas que a pergunta é essa? Mas elas precisam estudar. Estudar, exatamente. Porque Seria outro dia de mocidade, de evangelização? Porque, tipo assim, lá no Jefa a gente tem terça e domingo. Ainda não tem essa possibilidade. Ainda estamos organizando. Porque, tipo assim, a minha opinião que eu tô dando, assim, entre auxiliar e entre participar da pré-mocidade, o válido é participar da pré-mocidade, é estudar. Porque eu, por exemplo, lá atrás, quando eu participava da mocidade, lá em São Fidélis, ainda no José Castro, há 30 anos atrás, eu acho, quase 30 anos atrás, eu também comecei a auxiliar. Mas a minha mocidade era sábado e a evangelização era quinta à noite e domingo de manhã. Perfeito. Então não atrapalhava.
Porque você já né? Eu acho imaginou que todo esses... mundo começa assim, né? Os Todo jovens mundo. começam assim, né? Então não atrapalhava, mas o importante é o estudo. Porque senão o que elas vão passar para essas crianças? Vai ser folhinha para desenhar? É. Vai ser o quê que vai Não tem fazer? bagagem, né? Não tem Não bagagem. tem. É a mesma coisa, eu penso, de colocar uma pessoa que fala assim: ah, vamos colocar fulano na evangelização porque fulano é professor. Tá, mas e aí? E aí? Tem Fulano é professor e professor. professor. E aí? E a bagagem que fulano tem na área espírita, né? E o conhecimento que fulano tem, a metodologia da evangelização, não quer dizer que fulano seja professor, que ele vai aplicar a metodologia da sala de aula dele na sala, na evangelização. A gente já sabe que isso não acontece. Eu estou cansada de falar para as meninas, gente, pelo amor de Deus, não vem com folha. Não vem com folha, não é quadro, não tem, isso acabou na evangelização, né? Não Perfeito. tem. Então não adianta colocar fulano na evangelização só porque fulano é professor, não vai adiantar. Inclusive, vai querer repetir o que acontece muitas vezes nas salas das escolas formais, né? Carteira. Exatamente, uma atrás da outra. E o professor atrás da mesa grande. Isso não acontece, não vai, entendeu? Então, precisa de Bola mais. vivência, bagagem doutrinária, conteúdo, né? Leide, leva essa reflexão, entendeu? Dá uma olhada nos documentos que eu estou falando, que nós vamos postar no grupo, e você vai vendo o quanto a gente precisa se preocupar com a organização do trabalho. Marta, gostaria de contribuir aí? Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu mudei para o celular porque estava caindo muito no computador. Concordo com tudo que vocês falaram. E aí eu só acrescentaria o seguinte: eu acho que até já que elas estão assim tão animadas, para não perder essa animação, né, propor, né, claramente e falar claramente do quanto é importante elas terem o embasamento do estudo, como as meninas aí falaram, dessa preparação, para que mais à frente elas possam realmente assumir um papel de auxiliar na evangelização, mas que é necessário que elas primeiro se preparem, né, para isso. Agora, uma ideia que me veio à mente aqui agora é o seguinte: de repente, no início da evangelização, vocês sexta-feira, não é isso? Todo mundo junto e elas terem o compromisso de levar uma música para cantar com os pequenos, elas fazerem ali um movimento de 2, 3 canções, depois separa nas salinhas. E Ou quem sabe até, só para completar, e quem sabe até, uma vez no mês, alguém ajudá-las, por exemplo, numa contação de história, e elas trabalharem integrando todo mundo. São recursos. Fala, Roberto. isso que eu pensei. Às vezes, isso aí, uma vez no mês, né, alguém ajudando ali, auxiliando, elas montarem, fazerem uma proposta de uma contação de história, elaborarem um estudo, alguma coisa, que elas possam ter autonomia com alguém por trás auxiliando, delas ministrarem. Elas vão ficar super ali envolvidas e não vão quebrar logo de cara assim o entusiasmo delas, né? Porque isso também pode quebrar o entusiasmo delas, né? Uma vez por mês uma vai, depois a outra vai, e ali elas continuam ali no estudo também, né?
para não tirar esse entusiasmo delas do trabalho, né? Então, recurso. Pessoal, faltam 4 minutos. Eu queria só fazer a leitura do segundo parágrafo. Bezerra de Menezes discorreu sobre a importância da evangelização como terapia. Trouxe aspectos esclarecedores sobre os efeitos do Evangelho de Jesus à luz dos temas doutrinários, na constituição perispiritual e física da criança e do jovem. Aspectos fisiológicos, emocionais, mentais, foram abordados com a segurança do especialista. Foram contemplados também os aspectos morais e sua ressonância na evolução do espírito. Então, a gente vê que o trabalho da evangelização não é um trabalho de gente que tem boa vontade. Tem que ser um estudo de como que esses conteúdos doutrinários vão ser colocados. Para a criança é de um jeito, para o jovenzinho de 12 anos é de outro jeito, para o jovem mais velho é de outro jeito. Então, a profundidade da abordagem vai se diferenciando. A gente precisa considerar que os conteúdos precisam atender essas necessidades emocionais, mentais, fisiológicas. E lógico que com a questão do aspecto moral bem forte, porque a gente precisa promover mudanças, né? O sentir, o vivenciar, não é só uma questão de conhecer. Ah, ele já sabe um monte de coisa. Não. É preciso meditar, sentir, vivenciar o que esteja sendo trabalhado na evangelização. Por fim, o excelente amigo nos chamou aos sentimentos nobres e às reflexões sadias, com uma explicação sucinta, porém emocionante, sobre, olha aí agora, a responsabilidade dos evangelizadores. Então, o que a gente leva para as nossas crianças, para nossos jovens, para nossas famílias, tem que ser muito bem pensado. Porque o que a gente faz ali vai gerar consequências, né? Então, não pode ser um trabalho de qualquer jeito. A Lúcia Moisés, inclusive, né, lindamente, naquele livro Evangelização Mudando Vidas, ela vem falando que o planejamento, ela até bota tipo umas peças. Você trabalhou aqui, aí você sente qual vai ser o seu próximo conteúdo. Porque pelas necessidades deles, do nosso público, você saca o que você precisa trabalhar a seguir. Então, muitas vezes, a gente pode ter pensado, olha, eu vou trabalhar isso, 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 isso. E não é isso que vai acontecer se a gente tiver essa percepção. De repente, você sai de parábolas para mediunidade. Porque o interesse delas foi para isso, foi para a reencarnação. Então, você não precisa, não, mas eu vou trabalhar a reencarnação lá no mês de agosto. Não. Se tiver forte o interesse, a gente pode perfeitamente trabalhar logo no início. Tem que ficar esperando, porque no meu planejamento está escrito isso ou aquilo, né? A gente vai parar, então, gente, nesse parágrafo, tá? Da responsabilidade. Para, como nosso combinado, a gente conversar um pouquinho sobre alguns assuntos importantes. A gente vai fazer a pressa, eu vou parar de gravar, e aí a gente conversa. Não vai ser uma reunião longa, tá? A gente só vai apontar algumas coisas
E qualquer dúvida, depois a gente vai aprofundando. Vamos então fazer a nossa oração? Faz, Roberta, para gente. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, mestre amigo, querido, espiritualidade amiga, que aqui se encontra neste momento, nos amparando, nos inspirando, cerceando nossos pensamentos, intuindo, nos envolvendo neste estudo que nos capacita para trabalharmos na principal tarefa da educação espírita, que é a evangelização. Agradecidos estamos por esse momento, que nós possamos, através deste estudo, angariar forças para essa tarefa tão linda, mas que necessitamos de amparo, de força, de passos firmes e resolutos para que cada vez mais possamos resistir, possamos seguir em frente com amor, com dedicação e firmes, que nós possamos, ainda que com muito zelo, levar para a nossa casa espírita todo o conhecimento e distribuir para as nossas crianças, para todos aqueles que necessitam do teu evangelho de amor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Para de gravar aqui.